Daniel, capítulo 9, do verso 20 ao 27, um texto muito difícil, sem dúvida nenhuma, um dos mais difíceis da Escritura, com certeza o texto mais difícil aqui do livro de Daniel. No entanto, uma das muitas vantagens de se pregar expositivamente em sequência é que nós não somos tentados, ou até, por mais que sejamos tentados, não podemos fugir de textos difíceis. E isso força o pregador a estudar mais, a se dedicar mais, e isso é uma bênção, porque a igreja não fica órfã de textos que também ela tem dúvidas e precisa da instrução. E, obviamente, fazendo a exposição verso por verso de Daniel, não fugiríamos do tão temido capítulo 9, verso 20 a 27. É um texto muito difícil, mas eu quero que você se atente principalmente ao verso de número 25, que nos traz, verso de número 24, que nos traz o conteúdo do evangelho visto aqui em Daniel. Por que atenção ao verso 24? Porque se você se perder nos muitos números que vão aparecer aqui, principalmente a partir do verso 24 até o final do texto, certamente você vai deixar de reter a principal mensagem do texto, que é a beleza do Evangelho, a forma graciosa como o Senhor traz restauração para o seu povo. Então, não se deixe perder pelos muitos números e pelas muitas interpretações, algumas delas até absurdas, dentro desse texto de Daniel, capítulo 9, versos 20 a 27, falando das 70 semanas. Foque no que Deus irá fazer neste período, independente de uma tentativa de descoberta de que tempo e de que período é esse. Veja o que Deus vai fazer, que é, com certeza, o mais importante aqui no texto. Diz assim a palavra de Deus: Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Daniel está fazendo uma referência ao trecho anterior, do capítulo 1 ao capítulo 19, onde ele está orando, clamando ao Senhor perdão pelos pecados do seu povo. Falava eu, em relação a essa oração que nós vimos na semana passada, o clamor pelo perdão. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída para a ordem, para restaurar e edificar Jerusalém até a ungido ao príncipe, 7 semanas. E 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Que o Senhor nos dê da sua graça para compreendermos aquilo que nos diz o texto. É muito importante, então, nós nos lembrarmos daquilo que Daniel estava fazendo outrora. Daniel estava orando, clamando ao Senhor. Neste clamor pelo perdão, Daniel se humilha,
Daniel louva a Deus e faz uma sincera confissão dos pecados do povo. Agora ele vai ter a resposta aqui no trecho do verso 20 até o verso 27. Daniel então está ali clamando e falando: Senhor, nós pecamos, nós erramos, o teu povo transgrediu, tem misericórdia de nós, fiados na tua graça, na tua bondade, perdoa-nos, Senhor. Este é o clamor de Daniel que nós aprendemos na semana passada. Quando nós chegamos então aqui do trecho de 20 a 27, nós temos a resposta de Deus. E veja que essa resposta foi muito rápida. O anjo Gabriel então foi enviado. Prontamente ele sai para levar a mensagem para Daniel. Daniel, você é muito amado, o Senhor ouviu a sua oração e está aqui a resposta. Já pensando no texto e pensando nas muitas aplicações que temos para nós, como seria bom se todos os nossos pedidos fossem respondidos assim tão rapidamente. Como seria muito maravilhoso a ideia de que enquanto a gente ainda ora, já vem a mensagem do Senhor falando: faz isso, faz aquilo, vai para cá, não vai para lá. Seria muito bom. Mas claro que nós sabemos que Deus até mesmo no silêncio trabalha, e nós descansamos em confiar no trabalho do Senhor, naquilo que Ele está fazendo, independente do tempo em que Ele vai agir. Mas bem, Daniel toma conhecimento de que o sofrimento do seu povo duraria 70 anos. Ele sabe que esse tempo já se aproxima. Ele está na Babilônia desde que a primeira leva, o primeiro grupo foi levado para lá no ano 604. Então ele sabe que já está terminando esses 70 anos de sofrimento que ele havia entendido que iriam durar lá na profecia de Jeremias. Então ele clama e fala: Senhor, restaura então. Se já é chegado este tempo de se cumprir o juízo do Senhor sobre nós, então eu aguardo e espero a restauração. E a resposta vem para ele no trecho que vamos expor hoje. Nós precisamos, diante do nosso pecado, ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Porque para o problema do pecado da nação de Israel, Deus apresenta a redenção. A resposta de Deus para Daniel é a apresentação do Evangelho. O que nós veremos no capítulo 9, versos 20 a 27, é justamente esta apresentação do Evangelho, o anúncio da vinda de Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas. O que será dito por meio do anjo Gabriel são as boas novas de que haveria redenção, de que haveria ungido do Senhor, que concluiria a obra, que cumpriria a profecia, que traria salvação e resgate à nação de Israel. Esta mensagem é urgente para a minha vida e para a sua, porque diante do problema do nosso pecado, da qual nós clamamos por perdão na semana passada, precisamos recorrer à solução que é o Evangelho de Cristo Jesus. Para o problema do pecado da nossa nação, para o problema do pecado que jaz na política, que está no meio de toda a nossa sociedade, a solução é uma e tão somente: a boa nova do Evangelho. A boa notícia de que em Cristo há a solução, há um ponto final para o pecado, e é o que nós veremos então. Eu vou expor então verso por verso. Nós iniciamos aqui no verso 20, a oração, o contexto que nós já comentamos, e nós começamos então a ver que este evangelho visto aqui em Daniel capítulo 9, tem primeiramente um mesmo mensageiro da boa notícia do evangelho lá no Novo Testamento. Quem é este? O anjo Gabriel. Falava eu ainda, verso 21, quando um homem, Gabriel, que tinha observado a minha visão, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, capítulo 1, lá no verso de número 19, é Gabriel quem vai levar uma boa notícia para Zacarias. Parece que Gabriel, este que está diante do trono do Senhor, é assim que é apresentado lá no Evangelho de Lucas, parece que ele que assiste diante de Deus vai ser o portador das boas novas, o arauto das boas notícias. É ele quem vai então a Zacarias e fala: Zacarias, você será pai de João Batista, aquele que virá primeiro, antes do grande Salvador, do Redentor da nação de Israel. É também Gabriel, lá em Lucas capítulo 1, versículo 26, que leva a boa notícia para Maria.
e anuncia que ela seria mãe do Salvador, que é Cristo, o Senhor, daquele que haveria de tirar o pecado do povo, conforme diz o Evangelho de Mateus. Vejamos então que, quando pensamos na ideia do Evangelho em Daniel, o mesmo mensageiro, na mesma forma, de modo extraordinário, que aparece lá no Novo Testamento para Zacarias, que aparece para Maria, também aparece aqui para Daniel, trazendo também a boa notícia. Veja que este sair do altar, sair diante de Deus para ir de encontro com Daniel, é algo rápido, rapidamente voando, veio em minha direção, tocou-me. É interessante nós observarmos, irmãos, que a mensagem do Evangelho ela é urgente. Para o grande problema do pecado que Daniel está confessando, só há uma resposta: o Evangelho, Cristo Jesus, o ungido do Senhor, que salvaria a sua nação, o seu povo, a sua cidade. E essa notícia tem que vir rápido, não dá para protelar. Que hora ele vem? Ele vem na hora do sacrifício. Os sacrifícios eram feitos no templo em 2 horários, às 9 da manhã e às 15 horas. A tradição judaica registra 4 orações que eram feitas neste horário das 15 horas, no horário do sacrifício da tarde. Essas orações tinham como tema: primeira oração, pedido por redenção. Segunda oração, pedido por perdão. Terceira oração, clamor pela vinda do Messias. Quarta oração, pela ressurreição dos mortos no último dia. Olha que interessante, não é à toa que o anjo vem na hora do sacrifício da tarde. Ele vem porque este é o tempo em que nas orações o povo clama por redenção, clama por perdão, clama pela chegada do Messias, clama pela ressurreição dos mortos, pela salvação. É nesta hora da oração da tarde, do sacrifício da tarde, que o Senhor envia o seu mensageiro para trazer esta rápida resposta que é o Evangelho para Daniel. Ainda mais relacionado à ideia do Evangelho, foi nesta hora, às 3 horas, às 15 horas, na hora do sacrifício da tarde, que o Senhor Jesus foi morto na cruz. Percebam então que, ao anunciar a boa nova do Evangelho, a boa notícia para Daniel, é proposital o tempo da chegada do anjo para levar a resposta, a mensagem para Daniel. Tudo está ligado a nos conduzir a pensar no Evangelho sendo descrito e mostrado para nós aqui no livro de Daniel. Seguindo o texto, o Senhor ouviu a sua oração, porque és muito amado. Versículo de número 23 nos diz isso. Já no princípio das tuas súplicas veio a ordem, porque és muito amado. Considere então a coisa e entende a visão. Eu fico pensando na mesma situação de Maria. Ao receber a notícia do anjo, é dito a ela que foi achado graça naquela mulher, que ela era muito amada pelo Senhor. E ela recebe a bela mensagem de que por meio dela viria o Salvador do seu povo. Daniel também é visto como um homem muito amado pelo Senhor, e por isso Deus vai consolá-lo por meio da mensagem do Evangelho. Mais uma vez, relacionando isso ao que é o Evangelho como um todo. Aqueles a quem o Senhor ama, Ele revela a boa notícia do Evangelho. Nós somos eleitos por uma eleição incondicional. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu os seus. E o fez com que critério? Algum mérito humano? Não. O fez com um único critério, o amor dele por nós. Qual é a base para a eleição? O amor de Deus. Porque somos muito amados pelo Senhor, Ele nos escolheu, e porque nos escolheu também nos chamou. Porque nos escolheu também revelou a nós um dia, por meio de alguém, por meio de um texto, de um folheto, da palavra, da pregação, de um homem ou de uma mulher, alguém que chegou para nós e anunciou a boa notícia do Evangelho, porque éramos também muito amados pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Porque Ele nos escolheu e queria comunicar para nós a solução para o nosso problema, que era o pecado.
porque ele amava a Daniel. Diante do problema do pecado que Daniel confessa, por ser ele amado pelo Senhor, Deus revela a ele a mensagem do Evangelho. E o mesmo acontece comigo e com você. Louvado seja Deus por isso. Chegamos então, propriamente dito, na visão. É dito então agora no verso de número 24, preste muita atenção. 70 semanas estão determinadas. No texto hebraico, não se tem a palavra semana. No texto hebraico está assim, na forma literal. 70 setes estão determinados. Pastor, a tradução foi feita errada? Não, porque usar o termo sete era algo comum para se referir ao tempo fechado de uma semana. Foi o tempo da criação. É o tempo, a forma como se contavam os dias de uma semana. Por isso, alguns tradutores, como da nossa tradução aqui, escolhem o termo as semanas, 70 semanas. Mas por que entender este número 7 aqui é importante? Porque ainda que sejam semanas, não trata-se de algo literal. Onde está então aqui o grande segredo para a interpretação do texto? Entender como um tempo completo, determinado pelo Senhor, de ações completas de redenção e salvação do povo. Quando o texto diz então 70 semanas, 77 estão determinados sobre o povo e sobre a santa cidade, está dizendo que um tempo perfeito de Deus para o cumprimento de todo o plano de redenção para o povo e para a cidade estava já decretado e determinado pelo Senhor. Agora olha que interessante. Nós estamos falando que esta é uma resposta para a oração que Daniel estava fazendo. Quando nós olhamos o capítulo 9, no momento em que Daniel estava orando, os versos 16, 17, 18 e 19 apontam e mostram Daniel orando pelo povo, orando pela cidade, orando pelo templo e pedindo restaura-nos, Senhor. E Daniel faz isso depois de ler uma profecia que fala acerca de um período de 70 anos, em que o povo estaria ali cativo, sofrendo nas mãos dos inimigos, distantes do templo e da cidade de Jerusalém. Da mesma forma que o juízo de Deus sobre a nação de Israel seria completo, também seria completo o tempo da redenção. Porque muito mais importante do que 70 anos é a obra completa de Deus ao restaurar o seu povo, ao tratar o pecado do seu povo. O número 7, então, não tem nada de mais belo ou místico, mas passa-nos essa ideia de que, da mesma forma que o juízo de Deus é completo, também a sua restauração é completa. Deus pune a nação de Israel no cativeiro babilônico, e é por isso que Daniel está orando, clamando e chorando. Mas também a redenção será uma obra completa, gloriosa, tremenda, perfeita. Assim como Deus decretou o juízo, Deus também decreta a restauração e a vitória do seu povo. Assim como Deus decreta a punição pelos nossos pecados, Ele decreta a salvação e a solução por meio de Cristo Jesus, tendo vindo Cristo Jesus morrer na cruz em nosso lugar, decretando assim de uma vez por todas o fato de sermos salvos. O texto segue e começa então a nos falar agora qual é o propósito. É um tempo completo para acontecer o quê? O verso 24 vai nos dizer, primeiro, neste tempo completo está decretado, vai cessar a transgressão. Segundo, por fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. Sexto, para ungir o santo dos santos. Atenção aqui. O que nós veremos nos próximos versos é uma forma, também simbólica, de estabelecer tempos, ou pelo menos a ordem em que cada uma dessas coisas que nós acabamos de listar aqui, essas 6 coisas que acabamos de listar, irão acontecer. O mais importante são os números e os tempos? Não. O mais importante aqui é esta obra completa que o Senhor vai fazer. Que obra completa é essa? Cessar a transgressão, pôr fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, completar a visão e a profecia, ungir os santos dos santos. Esta é a obra que será concluída nesse tempo completo. Um primeiro tempo completo foi
Qual? O do juízo, os 70 anos, no cativeiro. Deus completou a obra de juízo. E agora Deus está falando que um novo tempo completo viria, de restauração do seu povo. Nós temos aqui algo muito interessante. Um cumprimento muito próximo do que é anunciado e um cumprimento futuro daquilo que está sendo anunciado. Anthony Huckman vai trabalhar esta ideia escatológica como já e ainda não. A Bíblia, em muitos momentos, em muitas profecias, promessas e anúncios que nos traz sobre a realidade de restauração do povo, trabalha com esta perspectiva do já e ainda não. Nós já somos santos? Sim, nos méritos de Cristo, mas ainda pecamos. A nossa santidade ainda não é plena, mas já somos santos nos méritos de Cristo. Seremos na eternidade. Já, ainda não. Nós já vivemos, recebemos a vida eterna? Sim. O que significa dizer que não passaremos pela morte, a primeira morte? Não. Mas, pastor, nós já temos a vida eterna? Já. Mas ainda não. Quando se completará? Na consumação. Então, observe que interessante. Para cessar a transgressão, qual foi o motivo que levou o povo para o cativeiro babilônico? A transgressão em relação à idolatria, principalmente em relação à idolatria. Cessou essa transgressão? Sim. Porque quando o povo retorna do cativeiro babilônico, nunca mais se ouve falar em Israel deste pecado da idolatria. Então você tem um já, de imediato, de um problema resolvido. Qual? Da idolatria. Mas um ainda não. Qual? O segundo, dar fim aos pecados. Então, neste tempo completo, para cessar a transgressão, no processo de restauração do povo, cessou a transgressão da idolatria? Sim. Mas já houve o fim dos pecados? Ainda não. Quando que isso vai se dar por completo? Na cruz, Cristo põe fim aos efeitos do pecado sobre os eleitos, mas deixar de pecar só na eternidade. Para expiar a iniquidade foi expiada? Sim. Quando? Em Cristo Jesus. Ali já se deu a expiação. Então, mais um cumprimento imediato. Para trazer a justiça eterna já chegou? Isso nem precisa dizer. Infelizmente, ainda não. Mas é uma certeza de uma obra já iniciada que será completada na eternidade. Para selar a visão da profecia, isso já aconteceu? Sim, Cristo é este selo, este cumprimento profético. Aquilo que foi anunciado pelos profetas acerca da vinda do Messias se completa em Cristo Jesus. Para ungir os santos dos santos, já e ainda não. Agora veio o sacerdote perfeito, o santo dos santos está ungido de forma santa, está santificado, é pleno, é o sacerdote pleno, o Senhor Jesus. Ainda não, porque este santuário não está aqui presente. Porque a nova Jerusalém ainda virá para nós tabernacularmos, vivermos para sempre com o Senhor. Então, neste momento em que o texto fala dessa restauração da nação de Israel, nós temos aqui cumprimentos imediatos, cumprimentos próximos e cumprimentos das coisas que ainda virão na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui estamos diante de um texto apocalíptico. E a mensagem do Evangelho é assim. É uma mensagem que fala do problema do pecado, mas que apresenta a redenção num sentido imediato e num sentido futuro. Por isso que quando nós anunciamos o Evangelho de Cristo Jesus para alguém, nós pensamos nos efeitos práticos iniciais. Olha, agora você é nova criatura em Cristo Jesus. Agora o Senhor te tirou das trevas, te trouxe para a luz para que você tenha uma nova vida com Ele. Então uma conversão vai acontecer, um processo de santificação vai se iniciar. Mas quando se completará nesta pregação do Evangelho? Na eternidade. Quando que nós desfrutaremos o prêmio da redenção, o prêmio da salvação? Na eternidade. Então agora nós começamos a falar, se no início, do mesmo mensageiro do Evangelho, agora do mesmo conteúdo do Evangelho. É um conteúdo com efeitos no presente e com efeitos futuros. Então, neste tempo completo que Daniel está recebendo o anúncio
vindo por parte do anjo, ele está falando de acontecimentos do tempo presente, imediato, e também de coisas que irão acontecer lá na frente. Chegamos então para falar da questão da divisão dos tempos, dos números. Observe antes o verso 22. Saí para fazer-te entender o sentido. Verso 23. Considera, pois, a coisa e entende a visão. O próprio anjo dá para Daniel qual é o grande foco do que ele vai dizer. Daniel, eu estou saindo para te trazer o sentido, para que você entenda a visão. Não é para que você se perca com uma calculadora na mão fazendo contas. Eu saí para que você entenda a mensagem. Então, o mesmo eu convido você a fazer agora. O texto nos fala de 70 semanas determinadas. Essas semanas são entendidas por todos os comentaristas, sem exceção, como sendo vistas por anos. Cada ano representando, então, uma semana. Ao fazer uma conta simples, estamos falando aí de um período de 490 anos. Pastor, quando começa a contagem deste tempo e quando ela termina? Aqui mora o perigo de tentarmos fazer um monte de contas. Todos aqueles que vão se empenhar em fazer essas contas vão se perder em algum momento. Haverá pontos de dificuldade em qualquer cálculo. Por isso que eu não vou explorar nem expor cálculo algum, porque a importância não está no cálculo de quando se dará ou quando se inicia e termina esses 490 anos. Mas é interessante entender que isto tudo é um período simbólico. E por que dessa simbologia? Porque principalmente no final deste terceiro período das 70 semanas, é que nós temos ainda mais de forma simbólica a obra do Senhor para a redenção do seu povo. Este período das 70 semanas está dividido da seguinte forma: 3 períodos. Primeiro período, a ideia de uma semana. Observe comigo, verso de número 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até a ungido, 7 semanas. Então, da saída desta ordem do Senhor para a restauração, e o problema está aqui, quando que o Senhor dá esse start na restauração, não tem como nós sabermos. É um acontecimento celestial. Desta ordem do Senhor para, chegou o momento, vou restaurar a sorte do meu povo, até a chegada do ungido, para a restauração de Israel, uma semana. Que ungido é este? Seria Cristo? Pensando que esta figura do ungido retornará no segundo período, nós entendemos que este primeiro ungido mencionado no texto é a figura de Esdras. Por quê? O ungido ao príncipe é a expressão usada no texto. Nós estamos falando que o grande acontecimento importante do primeiro período é a restauração do povo e da cidade. Daniel clama: Senhor, restaura o meu povo, restaura a minha cidade. Qual é a resposta de Deus? Eu vou restaurar o povo e vou restaurar a cidade, o meu santo monte, o templo. Em que período? No primeiro período. Isso vai acontecer do momento em que Deus der a ordem até então o momento que estiver restaurada a cidade e o templo. Quando se completa isso? Nos dias de Neemias e nos dias de Esdras. Por que Esdras é a figura deste ungido na nossa interpretação? Porque Esdras é o sacerdote e ao mesmo tempo também aquele que vai liderar como governante o povo. Então nós entendemos que este primeiro período vai desse momento em que o Senhor começa a restaurar com a ordem de Ciro para que o povo retorne a Jerusalém até efetivamente a conclusão do templo. Muros restaurados, cidade restaurada, templo restaurado, edificado, adoração volta a Israel. Mais uma vez, não se apegue ao período, a datas, mas veja como o Senhor está consolando a Daniel por meio de uma boa notícia. Que boa notícia é esta? Eu atendi a sua oração e eu vou restaurar o meu povo, o meu templo, a minha cidade. Segundo período, 62 semanas. O texto segue ainda no verso 25. 62 semanas. As praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos.
Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. 62 semanas nos parece o tempo que vai desta restauração de Israel até agora a chegada do Messias. É o tempo então de angústias. É um tempo então em que haverá a restauração de tudo aquilo que está em volta também de Israel, da própria nação, e isso de fato se dá. Neste período, depois dos dias de Esdras e Neemias, nós teremos o silêncio de Deus em relação a revelações, parando em Malaquias, mas um tempo de reestruturação do povo como um todo. O povo está novamente em Jerusalém. O povo está agora seguindo novamente os seus ritos, os seus cultos. Daí nascerão movimentos da tradição judaica que visarão a preservação do povo, dos ritos, dos costumes. Um tempo de muitas angústias, porque nós vimos já em Daniel que este será o tempo de Israel sob o domínio de nações estrangeiras, nações ímpias. É o tempo do reinado da Pérsia, da Grécia e de Roma. Então nós temos aqui esse período em que também todo o mundo irá se desenvolver, aí sim, para a chegada do ungido que será morto. Nos parece então que este tempo vai do momento em que o povo se dá e se vê por restaurado até a chegada do Messias. Então vem o terceiro período. Depois das 62 semanas, já será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Este terceiro período é uma semana dividida em duas partes. Mais uma vez, não se preocupe com as contas, se preocupe em entender o que Deus está fazendo. Primeiro momento, Deus está restaurando a condição do seu povo. Segundo momento, Deus está desenvolvendo toda a história para a chegada do Messias. Terceiro momento agora é o ministério terreno de Cristo Jesus. O texto diz, verso 27, ele fará firme aliança. Nós cremos que quem estabelece a aliança aqui é Cristo Jesus. É aquele que toma o pão e o vinho e diz, esta é a nova aliança. A aliança que eu estou firmando com vocês, com o meu povo, com a minha igreja. Que período, então, é este da terceira semana? É, num primeiro momento, numa primeira metade, o ministério de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, e agora o tempo da igreja. O que nós, na visão amilenista, entendemos como sendo o milênio do reinado de Cristo. O dispensacionalismo vai dizer que não, que este tempo da terceira semana virá depois, que há uma lacuna entre a morte do Senhor Jesus e então, que se dá no final, na visão dispensacionalista, do segundo período das semanas, e então o cumprimento da terceira semana. No entanto, irmãos, quando nós olhamos uma simples leitura do texto, não existe lacuna entre as semanas aqui. Elas vão direto. São 70 semanas sem interrupções, sem intervalos. Embora nós não estejamos preocupados com o cálculo de números de anos e quando vai se dar o tempo A, B, C ou D, uma coisa é certa, que esses propósitos de Deus sobre o seu povo acontecerão em eventos sucessivos, um depois do outro. Deus restaura o seu povo, Deus prepara toda a humanidade para a chegada do Messias, o Messias chega, desenvolve o seu ministério terreno, firma a nova aliança com o seu povo, esse Messias será morto, esse Messias estará ausente na sua morte, mas ressuscitará, e em todo este tempo esse Messias reinará sobre o seu povo, o povo com quem ele firmou a aliança. Aliança de salvação, aliança de que ele estaria conosco. Veja que aqui está o Evangelho. Vem o ungido do Senhor. Vem aquele que vai pôr fim ao pecado. Aquele que vai expiar a iniquidade. Aquele que vai trazer a justiça eterna.
Vem aquele que faz aliança com os seus. E observa que no meio desta semana, última semana, nesse reinado de Cristo, ele põe fim, faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse cessar do sacrifício das ofertas de manjares se dá por dois motivos. Primeiro, porque Cristo veio, ele é o sacrifício perfeito. Não há mais a necessidade de se sacrificar qualquer tipo de animal. Ele firma aliança com o seu povo, pão e vinho. Esta é a marca da nova aliança, a aliança que eu faço com vocês. Vocês serão meu povo, vocês são a minha igreja. Eu vou reinar com vocês, vocês reinarão comigo, a igreja será vitoriosa. Eis que estou convosco durante todos os dias, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É a igreja vitoriosa que sai vencendo e para vencer, o evangelho de Cristo que sai vencendo e para vencer, alcançando as muitas nações. É o milênio do reinado de Cristo sobre a terra. Então, estes sacrifícios, as ofertas de manjares cessam no templo, porque Cristo já veio e completou a obra da expiação. Cessa também porque o templo será destruído. E aqui agora nós temos algo que também acontecerá, mostrando os sinais de perseguição que também acontecerão em todo o milênio. Tito Vespasiano destrói o templo. Observe o verso de número 26. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Pastor, estamos debaixo do reinado de Cristo? Sim, estamos. Mas a igreja ainda está num mundo onde há opositores, como foi Tito Vespasiano que destruiu o templo, como foram os imperadores romanos que perseguiram a igreja, como é hoje o modelo comunista, o governo comunista que persegue e mata cristãos. Nós temos então uma igreja que está vencendo, vitoriosa, proclamando o evangelho, porque mesmo diante das muitas perseguições, esta igreja clama, esta igreja prega, esta igreja proclama e avança. No entanto, está determinado para esse período também as dificuldades, as lutas, as perseguições. Mas também está aqui determinado um fim para estes opositores da igreja. O seu fim será num dilúvio. Não novamente no sentido literal. Talvez a melhor forma de nós entendermos aqui é aquilo que está no livro de Naum, capítulo 1, versículo de número 8. Quando, ao anunciar o juízo de Deus sobre as nações que se opõem a ele, o Senhor fala que virá como que um dilúvio, uma enxurrada de juízo, de exercício da sua justiça, para fazer submergir todos aqueles que se opõem à igreja, ao seu povo. Aqui está então o sentido de que o juízo de Deus virá como que numa grande onda, como que num grande dilúvio do qual não dá para fugir, do qual os inimigos estarão ali todos condenados. A semelhança também dos dias de Noé, onde todos aqueles que não se abrigaram no madeiro foram todos mortos pela água, pela justiça e pelo juízo de Deus. Também este dilúvio, este novo dilúvio para aqueles que não estão abrigados no madeiro da cruz, virá. É o juízo de Deus sobre estes que se opõem à igreja. Esta meia semana, então, da última semana desse tempo completo, está a obra de Cristo, sua morte, ressurreição, seu reinado vitorioso com a igreja. No entanto, terminada esta primeira metade, virá então o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. É o tempo abreviado em que a igreja será perseguida, se manifestará o anticristo, as bestas que o acompanharão, a igreja será calada do seu ministério profético, um tempo que será breve para que os eleitos não se percam, um tempo que será breve para que tão logo o Senhor manifeste a sua graça e a sua bondade sobre os seus. Por que, irmãos, que nós estamos afirmando que aqui está a pregação do Evangelho?
Porque o que foi anunciado para Daniel é o fim da transgressão, o fim dos pecados. Jesus veio, expiou a iniquidade. Na cruz pagou o preço. O ungido será morto. Foi morto Cristo Jesus na cruz lá, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, o justo no lugar de muitos injustos. Ele completou a obra então. É maravilhoso ver, irmãos, que enquanto Daniel está simplesmente pedindo algo pontual, restaura, Senhor, a condição terrena do seu povo, da sua cidade, do seu santo templo, Deus vem com uma resposta muito mais grandiosa e ampla, falando: não, Daniel, não é simplesmente o templo terreno, não é simplesmente o templo terreno, a santa cidade de Jerusalém, eu vou restaurar o meu povo para todo sempre, expiando na cruz por meio do meu ungido os pecados dessa nação e pondo fim às transgressões dela de uma vez por todas. A mensagem consoladora que vai muito além de uma restauração terrena, que vai muito além de simplesmente dizer: Daniel, ok, eu vou colocar o povo novamente na terra. Não, Daniel, eu vou salvar este povo de uma vez por todas, trazendo a justiça eterna sobre eles por meio de Cristo Jesus. Vocês viverão aqui, terão dificuldades, sofrerão com a opressão dos opositores, inimigos da igreja, mas tenham certeza que o meu ungido vai acertar as contas com todos esses inimigos, porque está determinado também este dilúvio que vai se derramar sobre eles. Este juízo que virá sobre eles. Feita a exposição do texto, eu quero que nós pensemos em algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiramente, irmãos, Deus ouve o nosso clamor. Nós estamos diante da mais bela e rápida resposta de Deus para Daniel, para o homem. Talvez a gente, na nossa jornada cristã, se desanime em dobrar o nosso joelho, clamar, orar. Então ficamos um dia sem orar, 2, 3. Qual foi a última vez que você orou? Não a oração que o pastor fala: olha, vamos orar agora, por isso, por aquilo, convida o irmão fulano. Que você mesmo decidiu parar a sua agenda, o seu tempo e falar: Senhor, eu preciso ter comunhão contigo, eu preciso orar, eu preciso clamar ao Senhor. Deus ainda hoje, irmãos, ouve a nossa oração, muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. A semelhança de Daniel, Deus ainda continua ouvindo as nossas orações, irmãos. Creiamos no poder do nosso Deus. Nós também somos amados pelo Senhor à semelhança de Daniel, porque Ele nos amou, nos escolheu antes da fundação do mundo, nos amou a ponto de mandar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. E deste amor Ele nos fala lá em Romanos: por acaso aquele que não poupou ao seu Filho deixará de nos dar qualquer coisa nele, com ele, em Cristo? Claro que não. Então clame ao Senhor, peça ao Senhor, ore ao Senhor, porque você é muito amado pelo Senhor. Creia que Ele continua ouvindo as suas orações. Segunda aplicação para as nossas vidas. Não existe, irmãos, outra solução para o pecado que não seja o Evangelho. Precisamos crer na suficiência do Evangelho de Cristo Jesus. Pode parecer uma aplicação muito óbvia, mas infelizmente por vezes nós queremos encontrar meios para a justificação do homem diferente do Evangelho. Quando nós falamos que o Evangelho, de um homem pecador, de um Cristo que traz a solução para o pecado, a morte na cruz em nosso lugar, a ressurreição para nos dar a vida eterna. Quando nós falamos deste Evangelho, nós estamos dizendo que só há salvação na crença desta boa notícia. Não há salvação nas nossas obras. Pare de querer justificar a sua santidade a partir daquilo que você faz. Não, olha, eu estou certo que eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa, porque eu tento ser honesto, porque eu uso máscara, que eu uso álcool em gel, respeito às leis.
sou uma pessoa boa, honesta, humilde. Para de querer se justificar. Para de querer provar para Deus que você tem méritos suficientes para alcançar a salvação e a vida eterna. Porque o único problema, porque a única solução para o pecado do homem é a crença, a fé no Evangelho de Cristo Jesus. A resposta rápida que veio do trono de Deus é a resposta de que, Daniel, a solução para este clamor que você está fazendo pela cidade, pelo povo, pelo templo, é um clamor que se resolve e passa pela figura do ungido do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, pare de achar que há algo de bom, que há algum mérito em você que te conduzirá à salvação. Não há nada em nós que justifique o fato de estarmos no céu com Cristo, a não ser a própria fé neste Cristo. Terceira aplicação para as nossas vidas. Creiamos nesta mensagem de salvação e sejamos consolados por ela. Porque Jesus veio. E qual é a grande mensagem que Daniel está recebendo da parte do Senhor? Ele veio para pôr fim ao pecado, para pôr fim às transgressões, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para cumprir a profecia, para purificar de vez o templo, sendo ele o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito que temos junto com o Pai. Foi para isso que Cristo veio. Esta é a boa nova, esta é a boa notícia. Irmãos, às vezes a gente espera ser consolado por uma mudança de questões circunstanciais terrenas. Às vezes a gente quer ser consolado tendo o problema da nossa casa própria resolvido, das nossas contas resolvidas. A gente quer ser consolado por meio de uma descoberta para a cura de alguma doença que nós temos ou que alguém que nós amamos tenha. Baseamos toda a nossa esperança, todo o nosso consolo, todo o refrigério para a nossa alma, infelizmente, em questões circunstanciais e terrenas. Quando, na verdade, o Senhor quer nos consolar por meio de efeitos de coisas que vão além, de coisas eternas, de coisas que duram muito mais. Daniel clama por um povo, por uma cidade, por um templo, mas Deus traz a resposta e fala: Daniel, não é só isso, vai muito além. Daniel, a mensagem que eu quero trazer de consolo para você extrapola todo o aspecto terreno do reino de Israel, atinge o reino celestial. E é neste reino, na visão deste reino, reinando com este Cristo, do futuro que nos aguarda, é que nós devemos depositar a nossa esperança e encontrar o nosso consolo. Claro que boas notícias em relação às questões transitórias e temporais trazem paz e alegria ao nosso coração. Claro que sim. Mas aquilo que vai consolar-nos de verdade é a mensagem do Evangelho. É a certeza de que haverá fim para o nosso pecado, haverá acerto de contas como um grande dilúvio, uma enxurrada do juízo de Deus sobre os nossos inimigos. É a notícia de que o Senhor colocará fim de uma vez por todas para as nossas iniquidades, de que na cruz Ele já expiou o nosso pecado. É esta notícia que tem que colocar alegria no seu coração e no seu rosto, mesmo nos dias difíceis que nós passamos. Última aplicação para as nossas vidas. Se você de fato acredita em todo este poder do Evangelho que foi comunicado a Daniel e a nós nesta noite, anuncie deste Evangelho para outras pessoas, para que outros também tenham a oportunidade de resolver o problema do pecado, para que outros também sejam consolados por esta mensagem. Anuncie, glorifique a Deus por esta salvação. É isso que nós temos que fazer como igreja. Nos reunimos para adorar e bendizer ao Senhor. Falar: Senhor, como o nosso coração está alegre e contente. Por isso que a gente louva. Por isso que a gente adora. Por isso que a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente reserva esse tempo para cultuar a Ti. Porque entendemos e recebemos desta salvação. Compreendemos e abraçamos esta boa notícia. E anunciamos e proclamamos para que tantos outros também juntem-se a nós, neste consolo, nesta paz, e neste ato de adorar e bendizer o Teu nome, de serem feitos também filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos faça, então, descansar nele, nos alegrar, seguirmos com fé, orando, clamando, buscando a Ele, crendo no Evangelho, sendo consolado pelo Evangelho, anunciando o Evangelho e dando glórias a Deus pelo Evangelho revelado na pessoa de Cristo Jesus.